Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o último vídeo, o terceiro e último vídeo, dessa maravilhosa Bíblia de Estudo NAA, que é uma das melhores Bíblias de estudo que nós temos em português. Assim como a Thompson, Palavra-chave, a Bíblia de Estudo King James, Bíblia King James com estudo Holman, que é excelente, né? Uma das melhores Bíblias de estudo que nós temos. Aqui saiu agora a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, que é uma excelente Bíblia, mas não é a melhor. Muita gente fala, é a melhor Bíblia de Estudo. Não é. A Bíblia de Estudo Thomas Nelson é uma das melhores, mas não é a melhor. Porque para ser a melhor, ela só seria se ela fosse totalmente, ou não deixasse a desejar em nenhum ponto. E ela deixa a desejar, como nas notas de rodapé. Essa Bíblia aqui, nas notas de rodapé, é muito melhor que a Thomas Nelson. Não tem nem comparação. Tem vídeos aqui de outros canais no YouTube fazendo comparações. Outros vão dizer que a Bíblia de estudo Roma, a Bíblia King James com estudo Roma, é superior a Thomas Nelson. É superior. Nas fotos, nas imagens, enfim. Então, para muitos é a melhor, para outros não. É claro que muitos canais aí divulgaram, falaram que é melhor porque tá ganhando, né? Tá recebendo e não vai falar dos pontos fracos da Bíblia, vai falar só dos pontos fortes. Eu entendo esses canais. Receberam a Bíblia de graça, tem parcerias com várias editoras, inclusive com a Thomas Nelson, que lançou a Bíblia. Então, não vai falar mal, né, gente? Vai falar bem. Eu aqui, eu não ganho nada de ninguém. Então, eu me sinto livre para falar. E tem mais. Eu gosto muito dessa versão aqui em NAA. É a versão que eu mais uso. Eu, particularmente, uso bastante a NAA para meus sermões, os meus estudos. É a versão que eu mais uso. E quem prega expositivamente, como eu, sabe que é difícil você mudar de versão, gente. Quando você se acostuma e você faz os seus sermões usando uma versão da Bíblia, para você mudar, você tem que trocar todos os seus sermões. Por quê? Em outras Bíblias, as palavras são diferentes, o vocabulário é diferente, enfim, a tradução é diferente. E muitos falam que a NVI é a melhor tradução, ou é a melhor versão. Não é a melhor versão, é uma das melhores, mas não é perfeita. Muitos falam que a Almeida Revista, ou a Almeida Corrigida Fiel é a melhor. Outros falam que não é. Enfim, cada um tem sua versão predileta, a sua versão preferida. Aquela versão que você mais usa, que você mais gosta, que você mais se identifica. E a minha versão é essa. A versão que eu mais gosto é essa. Tá? Isso não significa que seja a melhor, mas para mim é a melhor. Para mim, uma opinião particular. Tá certo? E se você quiser deixar aqui nos seus comentários qual é a sua versão predileta, olha, professor, eu gosto mais da NVI, eu gosto mais da Almeida Revista Atualizada, eu gosto mais da Corrigida, eu gosto mais da Almeida Corrigida Fiel. Deixa aqui nos seus comentários qual a sua versão predileta ou preferida. Então, voltando aqui, assista os 2 primeiros vídeos, assista aonde eu detalho, né? Detalho. No primeiro vídeo, eu falei para vocês mostrando as vantagens dessa Bíblia. O que essa Bíblia tem de vantagem? Mostrando aí os mapas, mostrando para vocês o índice das imagens. Deixa eu só aproximar aqui, ó, que às vezes o celular fica assim, ó. Deixa eu só dar uma... Vamos ver se... Pronto. Assim. Então, eu mostrei para vocês o índice de imagens, o índice de mapas. Mostrei para vocês aí o ano que ela foi lançada, que foi 2017, enfim. Então, o primeiro vídeo eu falo daquilo que ela tem de bom, que é excelente. Excelente. Essa não é a melhor Bíblia de estudo, mas é uma das melhores. Juntamente com a Roma, a King James com o estudo Roma, com a Thomas Nelson, que é uma das melhores, não é a melhor Bíblia de estudo, não é a melhor, é uma das melhores.
tá? A Thompson, Palavra-chave e outras bíblias. Nós temos aí várias bíblias tops de estudo. Eu não tenho bastante bíblias de estudo, eu não tenho, porque eu gosto mais de comentários bíblicos, comentários individuais, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, introduções ao Novo Testamento, introduções ao Antigo Testamento, tá? Que traz mais detalhes, mas a Bíblia de estudo, para você que não tem condições de comprar comentários bíblicos, para você que não tem condições de comprar introduções ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, vai te ajudar bastante. Vai trazer o panorama para você de todos os livros da Bíblia, vai trazer a introdução ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, vai trazer a introdução aí ao Pentateuco, aos livros históricos, aos poéticos, proféticos, a introdução aos evangelhos, às cartas de Paulo, as cartas gerais ou as epístolas gerais, enfim. Então a Bíblia de estudo te dá aquilo que você precisa de maneira objetiva, coesa e consistente. Claro que depende da Bíblia que você vai comprar, né? Da Bíblia de estudo que você vai comprar. Tem que tomar cuidado para você não comprar uma Bíblia e não gostar, jogar dinheiro fora. Até porque está muito caro as Bíblias de estudo. Nesse terceiro vídeo aqui, ó, eu vou mostrar para vocês os auxílios. Como prometido, né? Os auxílios aqui, ó. Não vou mostrar para vocês a concordância bíblica. Não vou mostrar aqui o plano de leitura da Bíblia. E os colaboradores, são mais de 100. São mais de 100 colaboradores. E um dos organizadores foi o Wayne Grudem, dessa Bíblia aqui, que dispensa comentários. Inclusive, eu fiz o review aqui da sistemática dele, revisada e atualizada, aquele calhamaço. Fiz 3 vídeos sobre a sistemática dele, que é excelente, que é uma das melhores sistemáticas que temos em português, pela didática do Grudem. A didática dele é excelente. Ele pega assuntos complexos, difíceis, e consegue explicar de uma maneira fácil. Isso é um dom que o Grudem tem. Então, um dos editores, né, os colaboradores-chefes dessa Bíblia foi o Wayne Grudem. Você vai encontrar aqui na lista dos colaboradores, dos editores. Grudem está lá. E você tem os comentaristas aqui, todos especialistas, tá? Especialista no Antigo Testamento, especialista no Novo Testamento, especialista em cada livro, tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento. Enfim, maravilhoso. Então, eu estarei mostrando aqui os auxílios para vocês, pegando aqui ó, o plano divino da salvação, a doutrina bíblica, uma visão geral. Daqui a pouco estarei mostrando para vocês. Então, assista aí os 2 primeiros vídeos, que você vai gostar bastante. Que vocês irão gostar bastante. Aqui você tem, eu mostrei para vocês no primeiro vídeo, como usar os recursos da Bíblia, dessa Bíblia. Como você deve explorar os recursos dela. Você tem aqui. Você tem introduções maravilhosas para cada livro da Bíblia. Inclusive eu mostrei no primeiro vídeo sobre Gênesis, tá? Sobre Gênesis. E todos os livros, muita gente me pediu também, falou, Elias, as notas de rodapé é melhor do que a Bíblia de estudo Thomas Nelson? Porque eu estou em dúvida. Essa Bíblia aqui, as notas de rodapé, eu falo porque comparei, é melhor do que, para quem gosta de notas de rodapé, né? De comparar. Essa Bíblia aqui, a NAA, é muito melhor do que a Thomas Nelson em relação às notas de rodapé. A Thomas Nelson tem vantagens porque ela tem muito mais fotos, ela tem muito mais imagens, ela tem uma pegada arqueológica muito boa também, as fotos, tá? De peças, de elementos arqueológicos encontrados, e todas as fotos estão coloridas. Então essa é uma das vantagens, né, da Thomas Nelson. Então, em alguns aspectos ela é melhor, e outros aspectos não. Como as notas de rodapé. Essa é da banho, da Thomas Nelson, é muito melhor. Assim também como a Bíblia de estudo Roma. A Bíblia King James com estudo Roma, que também, para muitos, é melhor que a Thomas Nelson. A Bíblia de estudo Thomas Nelson. Está no mesmo nível ou melhor. Tem a mesma pegada, tem fotos também arqueológicas e por aí vai. Em relação às introduções ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, em relação aqui, ó, deixa eu só pegar para vocês aqui, ó. Deixa eu pegar um livro aqui. Você pode pegar qualquer livro, né?
Deixa eu pegar um livro do Novo Testamento. Vou pegar aqui. Vou pegar Lucas. Só um exemplo, tá? Isso vai servir de padrão para todos os livros, tanto do Antigo como do Novo. Então você tem aqui Lucas. Ele sempre vai começar com uma introdução a Lucas, aí você vai ter o autor, você vai ter a data. Isso eu mostrei nos vídeos, no primeiro vídeo. Tema, o propósito, ocasião e contexto do livro. Isso aqui é padrão para todos os livros. Você vai ter a cronologia do livro. Você vai ter o mapa. Tá? Você vai ter aqui o resumo da história da salvação, nesse caso em Lucas, as características literárias e os assuntos principais, os principais temas, nesse caso aqui de Lucas. Mas isso você vai ter os principais temas em todas as introduções dos livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, os principais assuntos em Gênesis, em Êxodo, Levítico e por aí vai. Tá? Então, aqui ele vai pontuar os principais assuntos. Então, ponto 1, 2, ponto 3, ponto 4. 5, 6. Ele vai pegar 6 pontos. 6 pontos principais. Os assuntos principais no Evangelho de Lucas. Terminando isso, você vai ter o esboço completo. Tá? Nesse caso aqui do Evangelho de Lucas. Mas isso você vai ter em todos os livros, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Tá? Maravilhoso. Maravilhoso. E você tem as notas de rodapé. Quando o texto é polêmico, como você pega Gênesis capítulo 6, os filhos de Deus. Você pega Judas, capítulo... Judas não tem capítulo, né? Judas, versículos 5, 6 e 7. Principalmente o versículo 6 ali, que fala sobre os anjos caídos. A posição deles é bem equilibrada. Quem é aqueles anjos? Eles dão uma posição assim equilibrada, né? Eles não falam anjos. Ou melhor, lá em Gênesis 6, aqueles filhos de Deus anjos que tiveram relações sexuais com mulheres. Mas eles dão traz uma visão equilibrada, mostrando as visões. Você tem essa visão, você tem essa visão, você tem essa visão. Então é excelente. Uma visão bem equilibrada, tá? Não é uma Bíblia assim, percebendo aqui nos comentários da nota de rodapé, não é uma Bíblia tendenciosa, como muitas Bíblias têm, como muitas Bíblias de estudo têm. A tendenciosidade de ir por uma linha, e defende aquela linha como se todas as outras não fossem corretas. Então essa Bíblia é bem equilibrada nisso aí. Tá? Eu gostei bastante dessa questão. Elias, é uma Bíblia arminiana ou calvinista? Que você vai ter teólogos arminianos e teólogos calvinistas, reformados. Por exemplo, o Wayne Grudem é calvinista, um dos organizadores é calvinista, mas você vai ter aqui também teólogos arminianos excelentes. Então, é uma Bíblia bem equilibrada. Nos comentários na nota de rodapé, que são comentários maravilhosos. Há comentários, textos que eles vão comentar mais, há outros que eles vão comentar menos. Isso aqui é um detalhe que eu tenho que mostrar para vocês. Que vocês aí pediram, né? Muita gente pediu, Elias, fala da nota de rodapé. Então aqui estou falando de novo para vocês, que eu falei nos 2 primeiros vídeos. Então vamos aqui, queridos, olha, para o que interessa, né? Depois, se der tempo, vou mostrar para vocês mais algumas coisas. Todos os livros também, isso aqui é outro detalhe importante, todos os livros, presta atenção naquilo que eu estou falando aqui, para vocês não esquecerem, tá bom? Você vai ter detalhes maravilhosos, maravilhosos. Como aqui, ó, você tem essas tabelas nos livros, né? Mostrando as principais ênfases no livro. Como aqui, ó, na carta de a carta de Apocalipse, né? Apesar que Apocalipse é uma carta dirigida às 7 igrejas da Ásia, né? Mas ninguém chama de carta, né? A gente chama o livro de Apocalipse, mas é uma carta também. Então você tem aqui, ó, outras Bíblias também vai ter. Então você tem aqui, ó, cartas de Cristo às 7 igrejas. Você tem as igrejas,
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E você tem as referências, tá, de Cristo nessa carta, a descrição de Cristo, o elogio às igrejas, a censura, a solução, as consequências da desobediência e a promessa àqueles que vencerem. Então você tem aqui, ó, a tabela completa. Aí você vai lendo, você vai ver várias tabelas. Isso vai acontecer, gente, em todos os livros, tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento. Quanto mais importante o livro, ou mais detalhes, você vai ter mais tabelas. Como aqui, ó, promessas aos vencedores. Você tem a promessa, capítulo 2, versículo 7. É a carta à igreja de Éfeso. Qual é a promessa? Comerão da árvore da vida. Qual é a realização, o cumprimento? No novo céu, na nova terra, a Jerusalém celestial. Capítulo 22, versículo 2. É o cumprimento. A igreja de Esmirna. Qual é a promessa? Não sofrerão dano da segunda morte. Aí você tem um texto aqui, ó, a realização, o cumprimento. Apocalipse 26 e Apocalipse 21, versículos 7 e 8. E por aí vai, ó. Por aí vai, ó. Você tem a promessa e o cumprimento. A promessa e o cumprimento. Maravilhoso essas tabelas. Todos os livros você vai ter essas tabelas. Tá? Ó, doxologias a Deus e ao Cordeiro, no livro de Apocalipse. Você tem a atribuição, o domínio. Aí está aqui o capítulo 1, versículo 6. Ao Cordeiro, ações de graça, honra, glória e por aí vai. Então, essas coisas são maravilhosas nos livros. Sempre essas tabelas aqui, ó. E as notas extensas, né, dos comentários. Tem notas que eles vão comentar mais, tem outras que vão comentar menos. Isso é normal em toda a Bíblia de estudo. Mas tem Bíblia de estudo que não comenta nada, né? Não fala nada com nada. Essa aqui são bons comentários para aqueles que amam notas de rodapé. Aqui é uma referência às trombetas, às 7 trombetas, e por aí vai. Isso você vai ter em todos os livros. Em todos os livros. Tá bom, queridos? Tem um detalhe maravilhoso. O capítulo 20 de Apocalipse, ó, ele vai comentar aqui na nota de rodapé, é um comentário maravilhoso, que ele vai te dar todas as linhas. Ele vai te dar a posição pré-milenista, vai te dar a posição amilenista e vai te dar a posição pós-milenista. De uma maneira bem detalhada, tá? Coesa, consistente, objetiva. Coisa que se você pegar a Bíblia de estudo Thomas Nelson e for comparar com essa Bíblia aqui, a Thomas Nelson não fala quase nada. Quase nada, nem comenta, gente. Não comenta. Então, por isso que eu falo, a Bíblia de estudo de Thomas Nelson é a melhor. Não é a melhor. Porque para ser a melhor, ela tinha que ser boa em tudo. Inclusive nas notas de rodapé. Em alguns aspectos ela é muito boa. Muito boa. Em outros aspectos não. Então, nos aspectos das notas de rodapé, ela deixa muito a desejar. Se você tem aí a Bíblia de estudo Thomas Nelson, faça uma comparação. Não vai por aquilo que eu estou falando, não. Eu estou falando porque eu já conferi, mas pega aí a sua Bíblia, se você tem Thomas Nelson, e compare com a NAA, Bíblia de Estudo NAA, com os textos que eu falei aqui. Pega o Apocalipse 20 e compare, e você vai ver a diferença. Tá? O comentário da Thomas Nelson nem comentário é uma vergonha. Tá? Em relação aos comentários aqui da Bíblia de Estudo NAA, que dá muito mais detalhe, comenta de maneira maravilhosa, dando as posições em relação ao milênio. Faça uma comparação e você vai ver o que eu estou falando. Tá? Então, em todos os livros, você vai ter, queridos, esses quadros que eu mostrei aqui. Peguei o Apocalipse, fazendo essa comparação. Todos os livros você vai ter assim, de maneira maravilhosa os principais aspectos, os principais assuntos, essas tabelas, tá? Top de linha. E às vezes cruzando essas tabelas com outros livros, né? Quando o assunto é o mesmo, quando o assunto é igual, cruzando, faz esse cruzamento com outros livros que abordam o mesmo assunto que aquele livro está falando e por aí vai. E aqui você tem os auxílios, que também são maravilhosos. O primeiro auxílio é o plano divino da salvação.
que ele vai te dar uma visão panorâmica, tá, do plano divino na salvação. Começando com a visão geral, que é a criação, vai falar da rebelião, da redenção. Ele vai falar aqui para você, ó, a consumação, tá? Cumprimento detalhado, Deus, a humanidade. Bateu aqui no suporte do celular. Jesus Cristo e resposta. Qual é a resposta? Tudo culmina em quê? Tudo culmina em Cristo. Todo o plano da redenção culmina, tem o seu auge, o seu apogeu, o seu alvo, Cristo. Que ele fala aqui na resposta aqui, ó. Depois, de maneira bem detalhada, você vai ter a doutrina bíblica, uma visão geral, né? Aqui ele vai trabalhar a doutrina bíblica, tá? Os principais temas da Bíblia, dando uma visão geral para você. Então, se você não tem materiais sobre isso, você não tem, como eu falei, livros que abordam essas questões, você não tem teologia sistemática, você não tem livros específicos que abordam essas questões que eu estou falando aqui, Bíblia de estudo, como no caso dessa, vai te ajudar nesse ponto. Vai pegar a doutrina bíblica e vai te dar uma visão geral, uma visão detalhada, aí você vai abrir um pouquinho a sua mente, tá bom? Em relação a esses assuntos. Quem conhece, beleza. Mas para quem não conhece, tem dificuldade, eu não tenho dinheiro para comprar, Elias, eu tenho dificuldade. Então, essas Bíblias de estudo, mesmo que você tenha uma só Bíblia de estudo, vai te ajudar nessa questão. Então, a Bíblia de estudo NAA se preocupou com isso, né? A doutrina bíblica, uma visão geral. Aí ele começa falando, a verdadeira teologia é conhecer a Deus e amar a Deus. Então, a verdadeira teologia é essa, fazer você conhecer a Deus e amar a Deus, conhecendo os principais assuntos que a Bíblia aborda. E aqui ele começa, ó, mostrando várias tabelas, vários quadros. Você tem aqui o primeiro quadro, que ele vai pegar todas as 3 pessoas da Trindade, estão de maneira imprescindível relacionadas à verdade. Porque se a doutrina bíblica é a verdade, se as principais doutrinas bíblicas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, fala da verdade, ou é a verdade, logo, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo também estão relacionados à verdade. Então ele pega aqui, ó, o Pai está relacionado com a verdade. Ele vai citar Romanos, 2 livros de Romanos, tá aqui, ó, Romanos 3 e Romanos 15. Depois o Filho está relacionado com a verdade, ele vai citar o famoso texto de João, capítulo 14, versículo 6, que ali você tem 3 artigos definidos. Jesus fala, eu sou o caminho, artigo definido. Eu não sou um dos caminhos, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então você tem 3 artigos definidos. Jesus não tem a verdade, Jesus não possui a verdade, ele é a verdade encarnada. E o Espírito Santo também está conectado com a verdade. Então a Trindade, as 3 pessoas da Trindade estão ligadas, conectadas com a verdade. Aí depois ele vai falar do método teológico, vai falar do processo teológico. Deixa eu correr aqui porque é muita coisa para mostrar. Aí qual é o processo teológico da teologia bíblica? Qual é o processo teológico, Elias? Ele vai mostrar aqui, ó. Começa com a exegese, a teologia bíblica e vai seguindo, ó. Teologia sistemática, teologia histórica, teologia filosófica, teologia prática, apologética. E ele vai explicando. Ó, principais categorias de estudo da teologia sistemática. Quais são as principais? Aqui ele vai falar que é qualquer teologia sistemática que você estudar, vai ter isso, né? Cristologia, antropologia, martiologia, pneumatologia, eclesiologia, escatologia, enfim. Os assuntos que toda sistemática trata. Ele fala aqui. Depois, ó, ele vai pegar aqui, ó, de maneira bem simples para você entender, doutrinas essenciais versus doutrinas periféricas. Ó. Usa esse quadro aqui, ou esse alvo aqui para explicar. Eu não vou ler aqui por causa do tempo, tá, gente?
Estou só mostrando aqui os auxílios maravilhosos que essa Bíblia tem. A Bíblia é a revelação geral, que é a natureza, que revela que Deus é o Criador, a revelação especial, a inspiração da Escritura, a inerrância da Escritura. Aí você vai ter aqui, ó, a clareza da Escritura, você vai ter a suficiência da Escritura, você vai ter a visão de Jesus sobre a Escritura, o que significa conhecer a Deus. Aí ele vai falar, ó, da incompreensibilidade de Deus. Deus é incompreensível em que aspecto? Porque na eternidade nós iremos passar a eternidade com Deus, na nova Canaã celestial, no novo céu, na nova terra, na Jerusalém celestial, e nós não iremos conhecer Deus totalmente, porque Deus é uma fonte inesgotável. Inesgotável. Nós estaremos o conhecendo por toda a eternidade. Não dá para esgotar o conhecimento de Deus. Maravilhoso aqui. Ó. Explica porque Deus é incompreensível. Aí vai explicando. Ó. Vai explicando. Modos pelos quais Deus revela a si mesmo. Deus revela a si mesmo. Tá? Ele vai falar sobre a teontologia, né? A doutrina de Deus, as ações de Deus, os nomes de Deus, imagens de Deus, atributos de Deus. Olha só que coisa maravilhosa, gente. Aqui os atributos, você tem isso também na teologia sistemática, né? Os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os comunicáveis são aqueles que ele compartilhou com o ser humano, que envolve a imagem e semelhança de Deus. O ser humano pensa, o ser humano governa, o ser humano raciocina, o ser humano toma decisões. Isso é os atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles que Deus não deu para ninguém. Só pertence a Ele, só pertence à divindade, que é a imutabilidade, a eternidade, a onisciência, a onipresença, onipotência e por aí vai. Então aqui ele vai falar dos atributos de Deus. Você vai ter esses quadros aqui, ó, maravilhosos. Como aqui, ó, implicações práticas dos atributos incomunicáveis de Deus. Você vai ter o atributo, independência, imutabilidade, eternidade, as passagens bíblicas que falam desses atributos e a implicação desses atributos. Então, meu irmão, é uma Bíblia maravilhosa. Para você, olha, você vai fazer um estudo, tá? Ou você vai dar um estudo na igreja, você quer fazer uma exposição na igreja sobre os atributos de Deus, eu não tenho uma sistemática, Elias. Então, Bíblias de estudo é para isso. Então, você vai pegar aqui os assuntos. Eu vou falar sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Então, você vai pegar o atributo, você vai estudar sobre o atributo, vai pegar as passagens que falam desses atributos, como aqui, ó, santidade, onipotência, soberania. Você vai estudar os textos e vai elaborar o seu estudo, elaborar a sua exposição. Então, a Bíblia de estudo te ajuda nisso. Tá? Para quem tem sistemáticas, teologias sistemáticas, é mais fácil, você vai na sistemática, né? Ou se você quer uma coisa mais rápida, mais objetiva, você pega a Bíblia de estudo, como a Bíblia de estudo NAA, e tem outras Bíblias também que tem esses assuntos também. Então, é maravilhoso. Então, ó, as tabelas aqui, ó, dos atributos de Deus, das passagens desses atributos e as implicações dos mesmos. Depois disso, ele vai trabalhar ainda aqui, ó, a Trindade. Aí ele vai falar do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fala a Trindade, ele fala o que é a Trindade. Aqui em cima você vai ter, ó, a unidade de Deus, exemplos de aplicação à vida. Os atributos de Deus são vistos mais claramente em Cristo. Cristo é a revelação visível do Deus invisível. Aqui você tem o famoso quadro que qualquer aula, quem aqui dá aula de Cristologia, ou quem se formou no seminário teológico, na matéria de Cristologia, você tem isso. Todos os professores usam esse pequeno triângulo aqui, ó. Porque você tem um pai na ponta aqui, ó, no topo, e o pai não é o filho não é o pai não é o Espírito, e o Espírito não é o pai. Tá bom? Aí você tem aqui, o Espírito não é o filho e também não é o pai.
São três pessoas distintas em uma só unidade. Então ele explica aqui, tá? Para você querer dar uma aula, e não quer um assunto muito vasto, que é um assunto rápido, né? Para os alunos entenderem esse complexo assunto, esse Bíblia de Estudo, ela te dá aquilo que você quer. Aquilo que você quer. Então tá aqui, ó. Aí aqui no meio você tem, ó, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Então Deus é um só, que subsiste em três pessoas. Poxa, Elias, é complicado, de fato, a Trindade é complicado. Foi um dos assuntos, ou foi o assunto mais complexo e que gerou mais debate na história da igreja. Mas está na Bíblia, não dá para tirar. É um mistério, o mistério da Santíssima Trindade. Está na Bíblia, não dá para tirar. Maravilhoso. Então você pode pegar até esse quadro aqui, ó. Você faz um desenho no quadro, quando você estiver ensinando, ou na escola bíblica dominical, você pega esse quadro aqui, você desenha, né, esse triângulo, tá, para explicar a Trindade, usando os textos bíblicos e por aí vai. O vizinho aqui, queridos, vocês me perdoem aí pelo barulho, né? Ele acabou aqui de ligar aqui a máquina, a serradeira para cortar piso, que ele está construindo aqui a casa. Eu pensei que ele não ia trabalhar agora à tarde, mas ele começou a cortar piso aqui. Por isso o barulho. Então me perdoe aí pelo barulho, né? Eu pensava que ele não ia trabalhar agora à tarde. Então vamos continuar aqui. Depois você tem aqui, ó, Deus é o único Deus, que é o monoteísmo, né? Vai explicar o monoteísmo bíblico, implicações do monoteísmo. Deus subsiste em três pessoas, a triunidade de Deus. Então, é bem detalhado aqui, ó. O que significa isso? A triunidade de Deus. Ele vai explicar aqui. Sempre usando textos bíblicos, tá? Não teoria. Olha só, depois de falar da pessoa de Deus, a teontologia, de maneira assim bem sugestiva e objetiva, ele vai te dar, ó, interpretações errôneas sobre a Trindade ao longo da história, implicações práticas da Trindade e a pessoa de Cristo. Aí ele termina sobre Deus, vai falar sobre a cristologia, de maneira bem objetiva, vai pegar alguns textos aqui, ó, de vários que você tem no Novo Testamento sobre Cristo, né, sendo Deus. Então, a divindade de Cristo. Vai pegar alguns textos aqui de João, alguns textos de Romanos, Filipenses, Tito, Hebreus, tá? Pedro. Depois vai falar a compreensão de Jesus sobre a sua própria divindade. Jesus perdoa pecados. Homem nenhum pode perdoar pecados. Só Deus perdoa pecados. Ele perdoa pecado. E só Deus perdoa pecado. E se só Deus perdoa pecado, então ele também é Deus. Ele também é Deus. Então, implicações da divindade de Cristo, interpretações errôneas sobre a Trindade de Cristo ao longo da história, a humanidade de Cristo. Aqui vai falar das duas naturezas. Olha aqui, ó, implicações da humanidade de Cristo, interpretações errôneas sobre a humanidade de Cristo ao longo da história, a distinção e a unidade das duas naturezas de Cristo. Então, essa doutrina bíblica, uma visão geral, é muito exaustiva, bem explicadinha, bonitinha para você entender. Uma linguagem fácil, pega assuntos complexos como a Trindade, explica de maneira fácil, didática para você entender. Ó, implicações das duas naturezas de Cristo, interpretações errôneas sobre a unidade das naturezas de Cristo ao longo da história. Ó, heresias relativas à pessoa de Cristo, algumas heresias, pega o ebionismo e vai até o monofisismo, também chamado de eutiquianismo. Aqui, ó, que maravilha. Vai falar aqui dos concílios. Aí terminando sobre a cristologia, ele termina aqui, ó, implicações da cristologia calcedoniana. Fala do concílio de Calcedônia, dos principais concílios ecumênicos que aconteceu em 451, que tratou
sobre as duas naturezas do Redentor de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. Ele fala aqui das explicações, ó. As implicações, aí trabalha aqui 5 pontos. 5 pontos sobre as duas naturezas de Cristo. E aqui eu vou aproximar para você ler. Para aqueles que se interessam, vou aproximar mais aqui, ó. E vocês, aqueles que quiserem ler, pausa aí o vídeo para ler, que eu não vou ler por causa do tempo. Eu estou correndo aqui. Estou correndo aqui. Os 2 primeiros vídeos foram 30 minutos. Esse terceiro já passou de 30, né? Tá aqui, ó. Então você pode ler aí, pausar para ler. Tá? Em particular, Calcedônia ensina a igreja a afirmar que... Então todos esses conceitos aqui são bíblicos, tá? Do concílio. Ó, 5. Teve outros, mas ele pega os 5 principais aqui, ó. Aquilo que Calcedônia tratou ou falou, e os bispos ali bateram o martelo em relação à natureza humana e divina de Cristo, unidas nele, em uma única pessoa. Acabando aqui, ele vai falar sobre o Espírito Santo. Aqui também é maravilhoso. Elias, eu quero dar um estudo sobre o Espírito Santo, mas não tenho materiais. Então, Bíblia de estudo te ajuda nisso. Então, o Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo. Você tem seitas aí que falam que o Espírito Santo não é Deus, como os TJ, as Testemunhas de Jeová, essa seita herética aí, fala que ele é uma força ativa de Deus, não é Deus, não é uma pessoa. E a Bíblia ensina que ele é uma pessoa. Então, ele começa trabalhando aqui, ó, sobre a personalidade do Espírito Santo, citando aqui textos bíblicos. E aqui, ó, você tem um quadro maravilhoso, queridos. Você tem um quadro maravilhoso que eu adorei, eu amei esse quadro. Ações pessoais do Espírito Santo. Ele é uma pessoa? Como eu posso provar que ele é uma pessoa? Aí você tem textos. Uma pessoa fala, uma pessoa raciocina, uma pessoa pensa, uma pessoa toma decisão, uma pessoa se entristece. Tudo isso o Espírito Santo sente. Ele toma decisão, ele fala, ele decide, ele anima, ele exorta, ele conforta, ele dá direção. Então ele é uma pessoa. E ele é Deus também. Então aqui, ó, as ações pessoais do Espírito Santo. Você tem a ação e você tem um texto bíblico. Ele consola. Olha os textos aqui, ó. O Espírito ensina. O Espírito fala. O Espírito Santo toma decisões. O Espírito Santo se entristece com o pecado. O Espírito Santo prevalece sobre as ações humanas. Que ele é Deus. O Espírito Santo perscruta as profundezas de Deus e conhece os pensamentos de Deus. Olha aqui o texto. O Espírito Santo determina a distribuição dos dons espirituais. O Espírito Santo interpreta e leva a oração humana até o trono do Pai. O Espírito Santo assegura os crentes quanto à sua adoção. O Espírito dá testemunho e glorifica a Cristo. Aqui ele cita só o Novo Testamento. Mas você tem passagem também no Antigo Testamento, o Espírito Santo usando os profetas a profetizar. E por aí vai. Então, olha só que maravilha esse quadro aqui, ó. Depois você tem aqui a divindade do Espírito Santo, você tem a obra do Espírito Santo, você tem o papel do Espírito Santo no ministério de Jesus. Jesus foi ungido, capacitado pelo Espírito Santo. E aqui em cima você tem um quadrinho, uma tabela maravilhosa, né? Que são os atributos divinos do Espírito Santo. Olha que maravilha. O Espírito Santo é eterno. Aqui o texto, Hebreus 9,14. O Espírito Santo é onipresente, o texto de Salmos. O Espírito Santo é onisciente. O Espírito Santo é onipotente. O Espírito Santo é santo. Olha só. Aí vai trabalhando aqui, ó. Tá? Então, para você que quer um estudo objetivo, coeso, consistente, bíblico sobre a pessoa do Espírito Santo, as Bíblias de estudo, como essa aqui, NAA, te dá. Então é muito relevante você ter Bíblia de estudo nesses aspectos. A obra do Espírito no povo de Deus, o Espírito Santo glorifica a Cristo. Deixa eu correr aqui, ó. Então esse assunto aqui, a doutrina bíblica, de modo geral, uma visão geral, é bem detalhada, gente. É bem detalhada. Como o Espírito Santo glorifica a Cristo.
Uma das funções do Espírito Santo, de várias que ele tem, é glorificar Cristo. Cristo glorifica o Pai glorifica o Filho, e o Espírito glorifica o Filho e o Pai. Olha que interessante. Ó, implicações da obra do Espírito. Aqui ele termina, né? Termina de maneira maravilhosa. Aí começa sobre a obra de Cristo. Aí ele vai trabalhar sobre os ofícios de Cristo. Deixa eu correr agora. A obra profética de Cristo, o ofício sacerdotal de Cristo, a expiação de Cristo. O que é expiação? O que é expiar? Tá? Implicações do ofício profético de Cristo. A necessidade da expiação. Tá aqui embaixo. Meu Deus, é muita coisa. Ó, descrições bíblicas da expiação. Descrições bíblicas da expiação. Você tem o tipo de linguagem que a Bíblia usa. Você tem as palavras bíblicas. Você pode pausar para ler, ó. Como sangue, cordeiro, sacrifício, reconciliação, propiciação, redenção, resgate, justificação, vitória, libertação, resgate, a necessidade humana e o resultado da expiação de Cristo, da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo e por aí vai. Ó, a intercessão de Cristo, a obra real de Cristo, os estágios da obra de Cristo. Ele pega Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, famoso texto de Paulo. Tá? Ó, a glória pré-encarnada de Cristo, a humilhação de Cristo, que envolve a encarnação, a vida eterna ou a vida terrena. Aqui você tem vários, tanto os livros do Antigo Testamento como do Novo Testamento, e também aqui os auxílios, ele vai usar muitos quadros, como aqui a humilhação e a exaltação de Cristo. Aqui você tem a glória pré-encarnada, você tem a encarnação, você tem a vida terrena. A humilhação é a descida dele. Quando ele vem e se torna homem, a humilhação. Ele se despojou da sua glória, né, do seu atributo, se tornou homem. E a encarnação implicou limitação. Limitação. Ele não tinha pecado, ele não pecou. Mas como homem, ele era limitado. Porque nós somos limitados. Ele, como homem, ele era limitado. Como Deus, não. Como Deus, não. Mas como homem, ele era limitado. Dormia, comia, se cansava, tá? Enfim. Então você tem a crucificação depois, e aqui você tem a setinha subindo. Exaltação, ó. Aí você tem aqui a ascensão, sentado à direita de Deus, a sua segunda vinda, o reino futuro, glória eterna, a glória eterna. Então aqui, ó, a humilhação de Cristo, ele continua, a encarnação, você tem um texto. A vida terrena, você tem um texto. A crucificação, você tem um texto. A exaltação de Cristo, ressurreição, ascensão, ascensão e sessão celestial. E os textos. Então, meu irmão, meu Deus, é muita coisa. Ó, a segunda vinda, a glória eterna e os textos bíblicos. Exaltação de Cristo, a ressurreição dele, a ascensão dele. Tá? Sentado à direita de Deus. Aí você vai ter, ele vai te dar os textos, né? Onde Jesus está sentado à direita de Deus. Olha aqui, ó, os textos. Texto de Hebreus, Colossenses, Apocalipse 3:21, 1 Pedro 3:22. Você tem aqui, ó, textos que falam da sua segunda vinda. Aqui, ó. É segunda vinda e reino futuro, glória eterna. E depois você tem aqui a humanidade. A humanidade. Tem a doutrina bíblica, né? Que fala da humanidade. Deus criador, Deus o criador. E aqui, meu irmão, é muita coisa. Jesus do céu. Os textos bíblicos que falam, né? De Deus como criador. Alguns textos. Ó, implicações do fato de ter sido criado à imagem de Deus para a sua glória, humildade, propósito e responsabilidade. Olha aqui, ó. Ó, você pode ler agora aí, ó. Ó, o homem feito à imagem de Deus. Meu Jesus, é muita coisa. Olha aqui, ó. Ó. Humanidade, homens e mulheres. Ó, o relacionamento de Deus com a criação. Transcendência, imanência.
a providência de Deus. Ele vai falar do pecado também, ó. A relação de Deus com o mal, e aqui outro assunto, que a teologia bíblica fala, o pecado. Os termos bíblicos, definição de pecado, elementos da definição de pecado, a origem do pecado, salvação, as consequências e condições da queda, né? Aí vem a salvação, a soteriologia. Aqui envolve também, vai falar aqui no quadro, ó, justificação, santificação, glorificação. Fomos salvos da culpa do pecado, a santificação. Estamos sendo salvos do poder do pecado, a glorificação, seremos salvos da presença do pecado para sempre. A igreja, a eclesiologia. Depois vai tratar aqui sobre a escatologia, as últimas coisas. Aí termina, é bem exaustivo. Aí vai para interpretando a Bíblia. Ele começa com a introdução, interpretando a Bíblia. Uma introdução. Aí você tem aqui, ó. Aí, meu Deus do céu, muita coisa. Conhecendo o texto, interpretando os textos, conhecendo o contexto, interpretando as narrativas bíblicas, aplicando a palavra de Deus, esboçando os temas específicos ao longo da Bíblia, que é a bibliologia. Interpretando a Bíblia, uma visão geral histórica. Vai falar de Marcião, que trabalhou aí, que foi o herege, né? Que elaborou o primeiro cânon das Escrituras. Justino Marte, Irineu, Clemente e Orígenes, Teodoro, Jerônimo e Agostinho, clero medieval, os reformadores, o iluminismo, os herdeiros da reforma, o protestantismo evangélico e a conclusão. Depois, lendo a Bíblia teologicamente. A Bíblia é o livro de instrução da igreja, a Bíblia é canônica, a Bíblia é inspirada, a Bíblia é coesa, leitura teológica da Bíblia, uma busca por Deus, leitura teológica da Bíblia, uma busca por piedade. Tá? Depois, ó, lendo a Bíblia como literatura, a Bíblia como literatura, os gêneros literários da Bíblia, assunto literário, arquétipos e temas. Olha só que maravilha, esses estudos aqui, esses auxílios. Estilística e retórica, talento artístico. Olha só, lendo e interpretando a Bíblia como literatura. Aí outro tema aqui, ó. Lendo a Bíblia em oração e comunhão com Deus, devocional. Então você tem vários aspectos para ler a Bíblia, né? Teologicamente, tá? Como uma literatura e por aí vai. Olha só. Ó. Olha aqui, o Evangelho, a mensagem central da Bíblia, por causa do Evangelho. Só os auxílios, ó. Lendo a Bíblia para aplicação pessoal. Olha que maravilha. Consolide aquilo que você já aprendeu. E com isso os tipos de passagem onde a aplicação pessoal é menos direta. Aqui a quarta. Lendo a Bíblia para pregação e culto público. O uso da Bíblia na pregação. A palavra vem da Bíblia. O pregador prega a Bíblia. Ensina a Bíblia. Não é balela. Aqui você tem o uso da Bíblia no culto público. Meu Deus. 50 minutos praticamente, queridos. Perdão aí pelo tempo, mas... Rapaz, é muita coisa. Esse review é muito detalhado, né? Então, eu sei que tem gente que não gosta de review assim. Mas eu peço perdão para vocês aí. Às vezes fica assim, o celular, ó. Eu tenho que aproximar aqui. Pronto, voltou aqui. Aí terminando, você vai para outro tema. O cânon da Escritura, o cânon do Antigo Testamento, do Novo Testamento. As línguas originais da Bíblia.
Tá aqui, ó. Sobre o cânon, tá? A ordem tradicional dos livros canônicos do Antigo Testamento segundo o Talmud. A lei, os profetas, os escritos. A divisão da Bíblia hebraica, da Bíblia hebraica é diferente da Bíblia protestante. É a mesma Bíblia, só que a divisão é diferente. Para eles, você tem a lei, você tem os profetas, que vai aí os livros narrativos, né? Desde a entrada na Terra Prometida até o exílio babilônico. Você tem os escritos, que são os livros aí líricos ou sapienciais, os livros poéticos, né? E também os livros narrativos, que envolvem aí desde o período do exílio até o retorno. Então essas são as três divisões: a lei, os profetas e os escritos da Bíblia hebraica, que é a mesma Bíblia que nossa, mas a divisão é diferente que eles fazem. A Bíblia hebraica, aceita de Qumran, o cânon do Novo Testamento. Ó. Olha só, aqui deixa eu correr. Aí você tem os apócrifos, excelente aqui sobre os apócrifos. Introduções ao Novo Testamento, você vai ter isso aqui também, né? Para quem tem. Para quem não tem introduções ao Novo Testamento e ao Antigo Testamento, as Bíblias de estudo vai te ajudar. Os apócrifos da Bíblia. Vai falar de todos os apócrifos, vai te dar a relação dos apócrifos, o conteúdo dos apócrifos, tá? Aqui, ó. Tobias, Judite, adições a Esté, primeiro Esdras, segundo Esdras, Tobias, Sabedoria, Siraque, Baruque, a carta de Jeremias, Bel e o Dragão. Vai te dar aqui todos os livros, as literaturas apócrifas. O desenvolvimento do pensamento religioso nos apócrifos, os livros não inspirados, né? Depois, ó, ele vai te dar aqui, ó, a confiabilidade dos manuscritos bíblicos. Aqui é um pouco de manuscritologia. A confiabilidade dos manuscritos do Antigo Testamento. Ele tem uma introdução. A transmissão do Antigo Testamento, como se deu. Te dá os detalhes aqui. A crítica textual do Antigo Testamento, principais fontes do Antigo Testamento, a confiabilidade dos manuscritos do Novo Testamento. Aqui, ó. Aqui você vai ter, ó, comparação entre documentos históricos existentes. Você tem as histórias, você tem os manuscritos e o número de manuscritos que subsistiram, que sobreviveram o tempo. Você pode pausar aí para ler, né? Aqui termina. Ele vai falar um pouco também, ó, da arqueologia bíblica. A arqueologia e a Bíblia. A arqueologia é contra a Bíblia ou a favor da Bíblia? É a favor, evidentemente. Prova muita coisa que a Bíblia fala. Então a arqueologia está ao nosso favor, não contra nós. A arqueologia é a confiabilidade do Antigo Testamento. A arqueologia e a confiabilidade do Novo Testamento. Olha só. Olha só. As línguas originais da Bíblia. Vai falar do grego, do hebraico, do alfabeto grego, o alfabeto hebraico, a língua grega. Enfim, a importância de estudar o grego hoje, termina aqui, ó. Também o hebraico, né? A Septuaginta, que é a versão grega, a tradução grega do Antigo Testamento que Paulo usou. Que os escritores do Novo Testamento usaram a Septuaginta. As revisões, enfim, da Septuaginta, como o Novo Testamento cita e interpreta o Antigo Testamento. Aqui é maravilhoso. Inclusive eu tenho aqui um comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, que eu fiz um review aqui. Né? Para aqueles que não têm essa obra, tem que comprar. Maravilhoso. Obra top demais.
organizada por D.A. Carson e G. Cabil. Aqui, ó, como o Novo Testamento cita e interpreta o Antigo Testamento, a variedade de usos, forma de texto, reflexos do Novo Testamento sobre o uso do Antigo Testamento. Ó, listagem básica dos usos do Antigo Testamento no Novo Testamento, como os escritores do Novo Testamento interpretaram o Antigo. E aqui você tem, ó, passagens do Antigo Testamento citadas no Novo Testamento. Eles pegaram, olha que maravilha, todas as passagens que o Novo Testamento cita o Antigo Testamento. A começar por Gênesis. Você tem a passagem, você tem o capítulo e o versículo, e você tem as passagens no Novo Testamento que cita. Olha só. O texto do Antigo Testamento e as citações do Novo Testamento, do texto. Ó. Ó. Olha o tanto aqui, ó. Passagem por passagem. Passagem por passagem. Olha o tanto aqui. Todas as passagens. Então, olha só. Que coisa maravilhosa, queridos. Que coisa maravilhosa. Olha só. Todas as passagens aí do Antigo Testamento que o Novo cita. De forma direta e indireta. Ó. Termina aqui, ó, em Malaquias. As passagens de Malaquias e os textos do Novo Testamento que cita Malaquias. Depois você tem a história da salvação do Antigo Testamento, né, no Antigo Testamento, preparando o caminho para Cristo. Olha só. Livro por livro, você tem a história da salvação aí, ó. No livro de Gênesis, Êxodo e por aí vai. Levítico, Número, Deuteronômio. Aqui vai até, e todas as passagens, né, que envolvem a história da salvação. Você vai até Malaquias. Aqui, ó, você vai até Malaquias. Aí termina com a concordância bíblica. Concordância bíblica de Asai. Então, é maravilhoso. Eu peço perdão aí pelo tempo do review. Eu queria fazer em 30 minutos, mas não foi possível. Não foi possível. Tentei o máximo, mas não consegui. Mas é uma Bíblia completa. Completa. Bíblia de estudo NAA é uma das melhores Bíblias de estudo. Para você que gosta de Bíblia de estudo, para você que quer ter uma Bíblia excelente, uma Bíblia boa, uma Bíblia assim que vai te dar as referências que você quer, as introduções aos livros do Antigo Testamento, introduções detalhadas, as principais ênfases, as principais mensagens de cada livro. Essa Bíblia de estudo vai te dar. E se vocês gostaram desse terceiro e último vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, deixa aqui as suas impressões. E se você gostou, compartilhe para os seus amigos, para os seus colegas. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.